Processado número 123 de 2013, projeto de resolução que dá nova redação a dispositivos da resolução 749 de 24 de fevereiro de 2010, que institui no mês de outubro de cada ano a comemoração do Dia Municipal do Idoso no âmbito do Poder Legislativo e da outras providências. Altera a data da realização da solenidade, passando-se para a primeira sexta-feira do mês de outubro. Autoria da vereadora Regina Cioff. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 123, aprovado com 14 votos. Em ano eleitoral, vai ser 2 dias antes da eleição essa solenidade, hein? Pode cair. Em ano eleitoral, essa solenidade pode cair 2 dias antes da eleição. Processados e inscritos em segunda discussão. Processado número 193 de 2013, projeto de lei que dá nova redação a dispositivo da Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências, incentiva as empresas donatárias em utilizar, além da matéria-prima produzida no local ou na região, insumos fornecidos por empresas locais. Autoria do vereador Luiz Carlos Pene Silva. O parecer é pela aprovação. Em discussão. Cadê o André? Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 193, aprovado em segunda discussão por 14 votos. Processado número 199 de 2013, projeto de lei complementar que altera item do anexo 1 da Lei Complementar 68 de 23 de junho de 2006, que altera e consolida a Lei Complementar número 25 de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências, amplia de 100 para 200 o número de vagas do emprego público da educação inclusiva. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 199, aprovado em segunda discussão, 14 votos. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 223 de 2012, projeto de lei que autoriza a doação de área de terreno para ampliação da empresa Arte Farol Indústria e Comércio Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 223, aprovado em primeira discussão com 14 votos. Processado número 207 de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vila Rica de Amizade. Autoria, vereador Jonei Eiras. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, só para eu saber que associação é essa, se o Jonei pudesse só estar falando, porque eu não... Palavra, vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é ali da Vila Rica, da não, é da Costa Belino Costa Lucas.
as mulheres que mexem fazem trabalhos sociais. Da Vilas Unidas ali, aquele pessoal ali. Com a palavra, o vereador Flávio Faria, depois o vereador Joaquim Alves. Só para esclarecer, é uma associação que existe no bairro Vila Rica, e até recentemente eu e o vereador Joaquim, nós estivemos em visita a essa associação, de algumas pessoas que eram ligadas à igreja, e elas criaram essa associação e fazem um trabalho, vereador Regina, até interessante, né, vereador Joaquim, com toda a comunidade. Então, eles fazem, nós tivemos lá, me recordo, em dezembro, eles estavam organizando um jantar para toda a comunidade mais carente, ali, que precisava, que teria dificuldade com uma ceia. Eles fazem atendimento assistencial para alguns moradores daquela região, eles levam curso de qualificação profissional para alguns moradores. Então, é um trabalho, assim, pequeno, né, vereador Joaquim, muito pequeno, mas é um trabalho assim que se desenvolve ali em prol daquela comunidade do bairro Vila Rica. Inclusive, a presidente da associação estava aqui agora há poucos instantes, a dona Ruth, mas ela não pôde ficar aqui, ela teve que se ausentar. Mas é um trabalho interessante, nós estivemos lá visitando. É um trabalho de formiguinha, né? Uma entidade pequena, mas desenvolve um trabalho assim, muito bacana em prol daquela comunidade. Vereador Joaquim Alves. Eu quero parabenizar o Jonei, porque realmente nós estivemos lá e o trabalho muito bonito, Jonei, que eles fazem lá. Inclusive, no dia que nós estivemos lá, tinha bastante criança lá aprendendo a fazer artesanato, pintura em tecidos, e eu senti muita firmeza naquelas mulheres lá, viu? Porque é uma comunidade assim carente, mas que tem um amor no coração danado, um pedacinho lá de local que eles ganharam para uma garagem lá. Eles fazem tantas coisas bonitas, tanto artesanato bonito, está de parabéns, viu? Em votação. Processado Legislativo 207, aprovado em primeira discussão por 14 votos. Senhor secretário. Nada mais com, senhor presidente. Vamos para a explicação, pessoal. É depois? É antes ou depois da explicação, pessoal? É diferente? É diferente? Vocês querem fazer agora? Ué, podemos. Com a palavra, vereador. Não, eu queria pedir a palavra aqui. Tivemos aqui umas conversas aqui informalmente e nós estamos lançando o nome do vereador Paulo Eustáquio como candidato a corregedor dessa casa. Espero que seja de consenso e de agrado dos nobres colegas a candidatura do vereador Paulo Eustáquio para substituir o vereador Luiz Carlos, que fez aí um bom trabalho. Muito obrigado, presidente. Continua aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Já que foi indicado, eu recebo com muito carinho essas palavras do Antônio Carlos Pereira e o apoio dos colegas, porque é uma atribuição, não é fácil, mas a gente sabe desempenhar, porque aqui nós só temos 15 vereadores com muita dignidade e muita honra. Eu acredito que o nome do Legislativo que está em jogo, que nunca aconteceu, graças a Deus. Apesar do nosso ilustre corregedor, até então no momento, quero parabenizá-lo, que também é uma missão difícil, mas aqui nós estamos para aceitar o desafio. E quero cumprimentar todos os vereadores, né, que, graças a Deus, não nessa legislatura, nas passadas, nunca houve qualquer coisa que viesse, né, porque é o destino desta casa, né. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos e depois o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aos companheiros quando votaram para ser corregedor dessa casa e peço desculpa alguma coisa que eu fiz errado, que eu não fiz, e foi muito importante, porque uma Câmara igual essa nossa, graças a Deus, tem uns probleminhas, isso é normal dentro do Poder Legislativo, um tem uma maneira de pensar, o outro tem a maneira de pensar, mas em si, graças a Deus, não teve nada que podia dar problema
quando eu fui corregedor dessa casa. E volto a agradecer a todos os companheiros, uns que votaram, outros que não votaram. Acredito que eu não deixei nada a desejar. Obrigado. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, eu primeiramente queria fazer realmente uma menção aí ao período que o vereador Luiz Carlos foi o corregedor dessa casa, uma pessoa tranquila, sensata, e ter sido colocado seu nome à disposição dos demais vereadores para exercer o cargo de corregedor. E também, depois daquela discussão do requerimento, onde se lembrou da Cida Caselli, né, e da presteza aí do nosso querido vereador Paulo Eustáquio, eu acho que é uma indicação extremamente tranquila e fico contente que, pelo jeito, parece que vai ser unanimidade, né? E desejo, né, que, se for ele eleito corregedor, que faça um trabalho bom, né, como fez o vereador Luiz Carlos Pena Silva. Continua aberta a palavra. Então vamos para o procedimento de votação, tendo como candidato único o ilustre vereador e especialista em segurança pública, Paulo Eustáquio. Fazer a chamada? O secretário faz a chamada? Sim. Vereador Antônio Carlos Pereira. Flávio Henrique Faria. Joaquim Sebastião Alves. Jonei Leandro Eiras. Luiz Carlos Pena e Silva. Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão. Maria José Escaciotti. Paulo Eustáquio de Souza. Regina Maria Sioff. Rogério de Souza Andrade. Rogério Carrillo. Tiago Cavelanha. E Valdir Sementilho. Depois do Valdir, meu nome não está aí porque eu não posso ser votado. Né? Não, mas não está aqui. Então é o Valdir Sementilho, depois o presidente, que também não está na lista que eu estou seguindo aqui, e o nobre secretário José Maria. A explicação é que nem o presidente pode ser votado para ser corregedor, nem o primeiro secretário. Então está explicado. Queria pedir para o vereador Jonei e o vereador Valdir que procedessem aqui à apuração dos votos.
15 votos. Vai falando. Declaro eleito corregedor o vereador Paulo Eustáquio, com a unanimidade dos votos dessa casa. Com a palavra, o novo corregedor, o vereador Paulo Eustáquio. O senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer esse voto de confiança, esses grandes amigos, porque aqui nós somos, sempre eu falei, é uma família, né? Pode ser a sua discussão partidária, vamos dizer assim, né? Mas nós somos uma família só. Muito obrigado pelo voto, esse voto de confiança. Se Deus quiser, nós vamos ter um ano tranquilo, com muita responsabilidade que essa casa tem. Todos nós temos com a população de Poços de Caldas. Muito obrigado. Explicação pessoal, vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria falar inicialmente, presidente, da minha enorme alegria e satisfação ao ver que desde o dia 19 de janeiro não temos a realização do evento chamado Mega Praça do Povo. Tomara que essa decisão seja definitiva. Dia 19, acredito que ela não tenha sido realizada devido à prova ciclística da comarca que aconteceu no mesmo trecho. Dia 26, a volta ao Cristo. No domingo último, acho que ela não aconteceu mesmo. Então, eu faço daqui meus votos sinceros de que, principalmente, o secretário de governo, Fernando Poço, possa desistir de vez dessa malfadada realização de um evento que, infelizmente, não colou, porque aos domingos a gente vê dezenas de ciclistas descendo a João Pinheiro, vai para Águas da Prata, vai para os morros aí, e andar aqui no centro, infelizmente, não colou e trouxe inúmeros transtornos às pessoas que circulam aqui no centro. Queria também comentar aqui que hoje, em Belo Horizonte, o excelentíssimo senhor governador, doutor Antônio Anastasia, recebeu o excelentíssimo senhor prefeito e outras autoridades, né, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, para definição da construção do nosso presídio, que é verdadeiramente um passo importante na segurança, na melhoria da segurança do nosso município. Hoje, nós tivemos acesso a uma informação de que no mês de janeiro foram registrados 23 furtos de veículos, quase que um veículo por dia em Poços de Caldas. Na semana passada, a residência do Dr. Valdir, dentista, amigo particular, não sei se outras pessoas o conhecem, ladrões invadiram a sua casa na rua Sergipe, amordaçaram ele, a esposa, a filha, levaram pertences, ele foi agredido. É uma pessoa simples, humilde, uma pessoa pacífica, né, um profissional muito querido na cidade, né, um profissional da área odontológica, há muitos anos aqui. A família ficou traumatizada, né, tivemos aí mais um crime no dia de ontem, né, na região do Jardim Azaleias,
Um profissional aí do comércio foi assassinado brutalmente dentro de casa. Um taxista, o Wagner Cruz, ele foi rendido numa corrida aqui por 3 pessoas, também escapou por pouco, porque uma outra pessoa ouviu apanhando e começou a gritar, os vagabundos, os ladrões se assustaram e acabaram saindo correndo ali também na região do Caio Junqueira. Uma outra residência de comerciantes também foi invadida aqui no bairro do Sapo. O vereador Tiago Cavelanha presenciou hoje, no centro, perto da prefeitura, um assalto, e tinha uma viatura da Polícia Militar lá. Populares, né, segundo o vereador Tiago Cavelanha, tiveram que intervir, e a situação vai tomando um rumo que a gente não gostaria de estar registrando aqui de maneira alguma. Recentemente tivemos lá o caso da doutora Raulina, no Bortolã, né, o caso aí da Andréia, né, que parece que está perto de ser esclarecido, num trabalho muito bom da Polícia Civil de Poços de Caldas, pelo que nós já sabemos, e tomara que o presídio possa ser um fator de melhoria na segurança. Poços de Caldas hoje, eu acredito, até conversando com um frequentador aqui da nossa casa, que é o Beto Carvalho, lá do bairro São José, ele pediu, na Comissão de Justiça, e outros vereadores estavam presentes, que nós convidássemos aqui o secretário estadual de Segurança Pública, o que eu concordo plenamente, que ele seja convidado para vir aqui, para participar de um debate nesta casa, que convide também o Coronel Santana, que é o comandante da Polícia Militar em Minas Gerais, e outras autoridades. Eu não sou nenhum gênio, nenhum entendido em segurança pública, muito pelo contrário, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento na nossa cidade que é necessário, senhor presidente, que a gente deixe de lado as preferências partidárias e as brigas partidárias, se é que existem, né? As eleições que vêm por aí, e possamos pensar na segurança de todos nós. Por falar em segurança, eu quero deixar aqui o meu abraço amigo ao capitão Edson Benjamin, que, para a alegria da população do conjunto habitacional da região sul, ele assumiu lá um cargo de comandante, né, daquela companhia, 24ª companhia. Capitão Edson Benjamin sempre foi muito solícito com todos nós aqui, vereadores, uma pessoa de fácil acesso, né, que não joga para outros a responsabilidade que é dele, né, de cuidar também da segurança pública, não transfere responsabilidades. Eu queria falar aqui, senhor presidente, que eu fiquei na reunião passada, assim, impressionado com aquela sua colocação aqui no final da tribuna, com relação a Cuba, né, Rua Cuba. Eu não moro em Poços de Caldas desde 68, não me lembro da Rua Cuba. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, se for do seu agrado, a respeito do programa Mais Médicos. A médica Ramona Rodrigues desertou, né, foi lá teve apoio de um deputado do Democratas, teve um outro médico que estava trabalhando no interior de São Paulo, foi embora para os Estados Unidos. Agora há pouco eu estava olhando na internet, parece que mais 4 médicos estão deixando o programa Mais Médicos, que tem o objetivo de melhorar o atendimento, principalmente nas regiões mais distantes do nosso país. Mas o que eu não consigo entender, senhor presidente, por que o Brasil tem que pagar salário de 10 mil e os médicos ficam com a mixaria, desculpe a expressão, e o restante vai lá para o regime ditatorial dos Castros, né, que fuzila os seus opositores. Não fuzila mais, né? Mas também não é muito fácil de conviver com a ditadura, não. Tanto é que essa médica, Ramona Rodrigues, ela está temendo pela segurança da sua família lá em Cuba, que tem a filha dela que mora lá e tudo mais. Então, eu queria ouvir o seu comentário. Como é que o Ministério do Trabalho está investigando, né, o nosso país? Dá milhões para os Castros e migalhas para os médicos que vêm aqui trabalhar e atender a população brasileira. É algo que a gente aqui, nós não temos mais médicos na nossa cidade, né? Fica difícil de entender. E essa médica teve a coragem de
reagir. Os outros médicos de outros países, Portugal, Espanha, recebem o salário que o Brasil paga. Agora, para que dar dinheiro para uma ditadura e migalhas para os médicos que vêm aqui trabalhar? Eu acho que é algo realmente que, sei lá, não é muito certo não, né? A minha modesta opinião. Vereador José Maria. Senhor presidente, meus caros colegas, público presente, pessoal que está na internet. O assunto que vou falar é uma coisa que está todo mundo abismado, inseguro, porque se a gente vê na imprensa capas de revistas só mostrando a tristeza que está esse país diante da segurança. Está parecendo que nós estamos voltando ao século XIX, né? Temos que fazer justiça com as próprias mãos, o que está acontecendo no Rio, que coisa terrível. Mas o assunto que eu quero falar hoje, o Toicaro já abordou aqui em segurança toda a cidade, no meu bairro o pessoal está batendo na minha porta. Ô doutor, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui no Primavera. Era um bairro tranquilo, é o bairro onde mora também o prefeito. Os assaltos lá estão à luz do dia. Esse ano já foram 11. 4 registraram boletim de ocorrência. O resto ficou com medo, porque uma senhora que foi assaltada registrou, pegaram o pessoal e agora ela está recebendo, já estão na rua, está recebendo ameaças pelo telefone direto. Então, o pessoal acaba ficando com medo do que está acontecendo. Uma menina chegando da faculdade, a hora que desceu no ponto de ônibus, foi assaltada e por pouco não foi molestada de outras formas também, porque a vizinhança acordou. Então está um calabrio, né? Nós temos que tomar providência, solidarizar. Sou de acordo aí com o Antônio Carlos falou também, trazer o chefe lá, ou então, já que nós confiamos tanto no nosso amigo Paulo Eustáquio, vamos pedir para ele tomar conta dessa parte. Eu acho que seria um sucesso. Olha, gente, é só isso que eu quero deixar registrado. Obrigado a vocês. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Obrigado, Zé Maria. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, falando de segurança, o vereador Antônio Carlos Pereira já disse sobre o anúncio do Estado, do governador do Estado, que anunciou hoje, né, conforme já tinha dito semana passada, a construção do presídio aqui em Poços de Caldas. Essa unidade terá 306 vagas, um investimento de 10,9 milhões que o Estado está fazendo aqui em Poços por causa desse problema de segurança que a gente tem. Junto com esse anúncio, o governador também anunciou mais a construção de 11 presídios na região, inclusive Itajubá e Alfenas. Isso para colaborar com a segurança da região. Mas pensando bem na segurança, será que só a polícia consegue frear essa sensação de insegurança toda? Esses roubos e assaltos estão acontecendo, droga para todo lado, será que é só isso? Hoje a gente vê um Brasil fragilizado, sem defesa de fronteira, o exército das migalhas, a Polícia Federal em estado de greve, nossa fronteira enorme do país, e entrando droga, que é o principal motivo de toda a violência aqui ou no Brasil inteiro, a droga entrando livremente, porque não tem quem vigie, não tem. A fronteira é livre, pode passar do jeito que for, passa de avião, passa de carro, de caminhão, de qualquer maneira entra a droga no país e arma no país. Nós somos cidadãos desarmados e a droga entra do jeito que ela quer. Então, essa medida de segurança não é só colocar a polícia na rua, não. Acho que a medida de segurança para o Brasil inteiro, para Poços de Caldas, para o Brasil inteiro, acho que tem um conjunto de fatores que a gente tem que levar em consideração. Lembro o comandante Antônio dizendo que aqui em Poços de Caldas só tinham
só aconteciam média de quatro crimes violentos por ano, e a maioria passionais. E hoje isso não acontece mais. Isso aí são 4 logo no primeiro mês do ano. Aconteceram coisas horríveis. E não faz tanto tempo assim, o comandante Antônio saiu da cidade. Não faz tanto tempo assim que Poços de Caldas era uma cidade boa para se viver. E que agora a gente está vivendo aí, escondido dentro de casa, atrás de grade, por conta de bandido. Então isso aí a gente tem que repensar. Não é só polícia, só colocando mais polícia na rua, que a gente vai dar segurança. Eu acho que a gente tem que pensar em educação, em trabalho, num conjunto de fatores para dar mais segurança aqui no Brasil. Uma coisa que isso aí também tem a ver com segurança, uma coisa que já foi falado, já foi reclamado já por outros vereadores, é o crescimento da mendicância aqui em Poços de Caldas. Isso está assustador. O turista que vem de São Paulo, ele vai chegar no primeiro semáforo que ele vai encontrar na Avenida João Pinheiro, ali era Mansur Fraia, me corrijo, ele vai passar pelo pedágio. Outro dia eu passei, tinham 9 mendigos parados no sinal, e quando o sinal fechava, eles vinham em todos os carros. Aquilo é assustador. Quem vem de São Paulo, chega na cidade, vem 9 mendigos de uma vez, entrando por meio dos carros para pedir dinheiro, isso é assustador. Eles moram ali na rodoviária, ali atrás da rodoviária, ali que é o lugar onde eles ficam. Mas não são só esses, são vários, são muitos. Tem perto do terminal rodoviário, tem outra turma, tem perto da URCA, tem outra turma, e assim vai, a cidade inteira está cheia de mendigos. A cidade está tem novos, estão chegando, e nada está acontecendo. Foi feito um voto de congratulação ao SOS, eu lembro disso, no passado, uma placa do SOS na praça dizendo não dê esmola, não dê esmola. E hoje como é que a gente fica? Se a gente não dá esmola, a gente é ameaçado de tanto mendigo que tem. Isso não está sendo combatido, isso está livre, a mendicância na cidade. Isso é perigosíssimo. É a mendicância, é o alcoolismo, é a droga, e aí vem os assaltos também. Agora, para não dizer que eu vim só reclamar, eu vim dar os parabéns ao secretário Zequinha, porque hoje eu estava passando na Avenida João Pinheiro na parte da manhã, eu vi que em todas as falhas das árvores ali na João Pinheiro, eles estão replantando árvores em todas as falhas. Então eles estão fazendo todo o replantio de árvores ali na avenida. E parece que é um replantio grande, que vão replantar mais na cidade. Então eu venho à tribuna para dar os parabéns para o secretário de Serviços Públicos, Zequinha Muniz. Era só, presidente. Obrigado. Parabéns, Marcos Sansão. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores secretários, senhor secretário, senhores da mesa, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, quero deixar aqui os cumprimentos ao corregedor, o ex-corregedor Lical, pelo seu trabalho, durante o período do seu trabalho, que tornou muito tranquila o convívio nas horas que eram necessárias a sua atuação, e parabenizar o Paulo Eustáquio, agora eleito, e que possa também manter aí essa situação, porque coisas sempre irão acontecer, e esse é o papel do corregedor. Meus cumprimentos aí pela sua eleição. Bom, eu quero deixar aqui primeiro, até agradecer, eu acho que o Fernando já foi embora, mas na última sessão eu falei sobre não ter sido colocado no relatório do prefeito toda a parte de dinheiro que o governo do Estado de Minas tinha enviado, e que não foi pouco, já são 6 milhões agora em dezembro para o Instituto Ecológico, veículos, para os bombeiros, para a Polícia Militar, para a DEFIP, para a ADV, nossa, é uma enormidade de coisas aqui que eu não... do Distrito Industrial, inclusive, que vieram 4 milhões para o Distrito Industrial, e parece-me que ele ligou ao nosso deputado Carlos Mosconi, dizendo, pedindo desculpas
até pela falha, talvez, de não ter sido colocado esse trabalho todo que foi realizado pelo deputado Mosconi, e pelo governo do Estado de Minas, não obrigatoriamente também, tudo através do Mosconi. Agradeço muito a gentileza, isso foi muito bom para nós também. É claro que nós estamos muito felizes, porque na última vez, 2008, 2009, 2011, 2014, o presídio chegou, 90 dias, vamos resolver agora essa situação. Sabemos que o presídio é um paliativo, todos nós sabemos disso. É uma construção, nós já estamos na cadeia aí com 200 e tantos presos, nós temos 306 vagas, e a questão da segurança continua muito complicada. Então, vai ser um paliativo, em termos de um local mais apropriado, até mais digno, porque estão cumprindo pena, mas precisam ter um lugar digno também. Então, agora, quem sabe, um dos pontos nós fechamos e esperamos que seja realmente validado para que Poços de Caldas comece a ter essa noção de maior tranquilidade, essa noção de possibilidade de ressocialização do preso, porque é isso que é necessário. Não adianta só prendê-los, mas nós precisamos fazer com que eles saiam diferente de dentro desse presídio. E trago aqui também, pessoal, todo mundo viu, assistiu essa semana aí a prisão dos médicos, da questão da máfia, do transplante, e da não sei o quê, e não sei o quê, bastante coisa. E trago aqui, na palavra do Dr. Carlos Mosconi, a seguinte... Uma seguinte missiva, vamos dizer assim, que vai ser lida. Em relação a algumas notícias e rumores que pretendem me envolver na questão dos transplantes ocorridos em Poços, e que esclareço o seguinte: meu nome não aparece nos autos em momento algum em nenhum processo ou procedimento, seja judicial ou administrativo, que possa tratar desse tema. Não sou réu, acusado, indiciado, suspeito ou julgado em nenhum processo ou instância de nenhum tribunal de Justiça do país. Segundo, a tentativa de envolver meu nome nessa triste questão, simplesmente por eu ser amigo de alguns médicos processados, não tem cabimento. Trata-se de uma tentativa torpe e injusta que atinge minha pessoa e minha família de modo ultrajante. Nunca fui chefe de central de transplantes, que foi, sim, criada legalmente por médico nefrologista, com autorização legal, tanto do Ministério da Saúde, quanto do MG Transplantes. E não fiz parte da equipe credenciada, constante da relação oficial autorizada na forma de lei. Quarto, na época da realização dos transplantes questionados, eu já me encontrava fora da medicina e não participei de nenhum procedimento, como mostram os prontuários médicos. Quinto, manifesto minha profunda indignação pelo envolvimento injustificável do meu nome, que vem sido construído há anos com dedicação ao trabalho, com correção e dignidade. Todas as afirmações contidas nesse texto constam de documentos em meu poder e à disposição de quem se interessar. Sétimo, todas as providências judiciais cabíveis, criminais e cíveis contra meus detratores estão sendo tomadas. Atenciosamente, deputado Carlos Mosconi. Então, é uma maneira de, não só de defender, porque há também aí, todo mundo já viu, uma série de nomes de pessoas, inclusive muito conhecidas em Poços de Caldas, não são somente esses dois médicos, numa situação de colocações assim que a gente não sabe da onde é que se tira, mas que acaba acontecendo. Então, Dr. Mosconi se coloca à disposição com toda a sua documentação, e se alguém tiver alguma dúvida, ele pede que gentilmente o contate, que ele quer conversar pessoalmente, quer mostrar todos esses documentos aqui, para que comece realmente a colocar ordem na casa dentro de um assunto tão sério e que maculou tanto a nossa medicina, nossos médicos aqui em Poços de Caldas, independente do que, como se falasse de uma máfia todos. Não se pode generalizar aquilo que não é, daquilo que não é. Trata-se o diferente pelo diferente e não por todos os iguais. Então, que Poços de Caldas, realmente, o que tiver de acontecer e o que for cabível na justiça, seja realmente atendido, que se julgue primeiro e não se prenda antes. O julgamento, e depois vamos lá. É necessário, eu sou a favor, todo mundo sabe disso, sou a favor.
né? Coaduno aqui com as ideias do meu querido amigo Sansão aqui, do Antônio Carlos aqui, quando diz segurança, se é um problema do Estado, nós temos de chamar também quem do Estado é responsável, né? Mas também não podemos levar em vão o nome do nosso deputado Carlos Mosconi. Muito obrigada. Obrigado, Maria José. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, primeiramente eu gostaria de fazer uma saudação ao querido vereador Paulo Eustáquio por essa missão durante esse ano de 2014 de ser o corregedor desta casa, sem também deixar de agradecer ao vereador Luiz Carlos Puni Silva pelo período que esteve à frente da corregedoria. Eu também quero quer dizer, a gente acha que vai ser breve, depois o tempo passa tão rápido aqui, mas eu gostaria de fazer uma menção aqui a um assunto que foi tratado na semana passada aqui pelo vereador professor Flávio, mas eu gostaria também de pontuar, vereador, a respeito dessa condenação na Justiça ao Instituto Solos de ressarcir aos cofres do município aquilo que foi tirado devidamente comprovado, né? Eu, fazendo memória, posso até estar errado, mas eu nunca ouvi dizer, na história de Poços de Caldas, de podemos dizer hoje, né, uma invasão, um assalto aos cofres da saúde, de dinheiro público destinado à saúde das pessoas, sendo desviado dessa forma, né? Isso é o que diz o relatório. E aí eu queria parabenizar o vereador pela luta no período em que fez as denúncias, correu atrás. Isso começou de 2004 a 2008, no período em que ainda estava vereador nessa casa, e naquela época o Heloísio era o presidente do Conselho de Saúde e já procurava e já manifestava muita preocupação com a forma que o Instituto veio. E aí se diga de passagem, porque hoje se fala, né, Instituto Solos, mas é muito importante lembrar que foi na gestão de 2005 a 2008, quando o prefeito era então o Dr. Sebastião Navarro, aonde a questão dos PSFs e o Centro de Especialidades Odontológicas foi entregue, né, na gestão da Santa Casa. Do Instituto Solos. Isso é muito importante da gente fazer memória dessas coisas. E espero, viu, professor Flávio, que esse dinheiro, de alguma forma, possa voltar para os cofres do município, né? Dinheiro é saúde. Quantos de nós aí atendemos nos nossos gabinetes, pessoas diariamente, correndo atrás disso, daquilo, dinheiro que poderia estar lá. Hoje mesmo tivemos aqui um pedido de informação falando dos agentes de saúde lá de São Sebastião, né? Então, é dinheiro que poderia estar aí fazendo com que as coisas pudessem ser melhor, né? E então isso é muito bom. Senhores vereadores, tem um orador no tribuna. É muito bom a gente lembrar disso, né? Fazer memória e cobrar, né? Eu acho que essa casa, quando fez a denúncia tal, hoje também talvez tenha que se esmerar também de fazer com que esse dinheiro nós possamos ajudar de que volte para os cofres da prefeitura. Mas também não poderia de voltar a falar, porque eu falei na semana passada a respeito da questão da violência, e depois peguei um jornal da nossa cidade aqui que fala: a violência cresce 73% em Poços de Caldas, né? Já foi tema aqui dos oradores anteriores, mas é uma coisa preocupante isso, viu, vereador Zé Maria? Preocupante. Não tem um lugar na cidade onde a gente não ouve, não encontra com um morador que alguém não faça um tipo de questionamento para a gente na área
da segurança pública. E os números aqui são tristes, né? O jornal começa dizendo aqui da Secretaria de Estado de Defesa Social e as polícias militar e civil divulgaram na última sexta-feira as estatísticas de crimes violentos do Estado, região metropolitana, Belo Horizonte e dos 29 municípios com mais de 100 mil habitantes. E aí enquadra a nossa querida Poste Caldas, que teve um aumento de 73%. Depois ele diz aqui, a situação imposta é bastante visível no que se refere a esse aumento, com números que impressionam e chocam, uma vez que ao longo de 2012 a cidade concentrou 190 crimes violentos, e este número saltou para 329 em 2013. A marca de 2012 foi superada 4 meses, senhor presidente, antes do fim do ano, que chegou a ter um dos meses mais violentos, o outubro, com 39 registros. E agora nós começamos a olhar esse mês, quer dizer, não tem um dia que a gente não acorda aqui que tem uma notícia nova, né? Eu acho que não tem um dia, desde assassinatos, de roubos, enfim, e aqui tem muita coisa que não está computada aqui. Então, eu volto a dizer aqui, quando elogiei a postura da Polícia Militar em relação à fiscalização da lei seca, mas gostaria novamente de dizer que os nossos problemas não são só, senhor Paulo Eustáquio, a questão da lei seca, passam por isso, né? Então, gostaria novamente aqui de pedir àqueles que têm a competência de cuidar da segurança pública da nossa cidade, que com a mesma determinação com que paramos os carros e apresentamos números que aí nos colocam em terceiro lugar no estado de Minas Gerais, de aplicação do Bafome, da lei seca, que pudesse ter essa determinação de que a gente pudesse trazer segurança, vereador Sansão, para a nossa querida Poste Caldas. Então esse é o meu apelo, eu não sei como que a gente poderia realmente fazer, se é chamando o comandante da polícia, se é fazendo reunião. Eu acho, vereador Rogério Andrade, que nós não podemos só ficar assistindo passivamente, como numa audiência pública que teve aqui, aonde eu ouvi algumas pessoas dizendo que o sistema é falido. E naquele momento eu disse que eu não poderia concordar com isso, porque na medida que eu concordar que o sistema está falido, eu fali como ser humano, eu fali como pessoa, eu fali como parlamentar. E eu tenho certeza que essa casa não faliu diante das responsabilidades, não. E nós temos, sim, que ser a voz da população, vir aqui e cobrar daqueles que têm a obrigação, quer seja no âmbito municipal, estadual, federal, de garantir ao cidadão poste-caldense a segurança que hoje nós tanto precisamos. Então, essa é a minha fala. E, mais uma vez, vereador Paulo Eustáquio, parabéns. Que Deus abençoe nessa missão de guardar os bons costumes, os bons andamentos da nossa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, professor Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, senhor presidente, eu iniciei minha fala e eu não poderia deixar de mencionar a fala do vereador Antônio Carlos, que me antecedeu aqui na tribuna, quando Vossa Excelência faz referência ao programa Mais Médicos. Vereador, é até interessante essa questão, porque quando o governo anunciou o programa, nós observamos vários setores, até muito conservadores da sociedade, onde se manifestavam de forma muito clara posicionamento contrário, inclusive colocando em dúvida a qualidade, o profissionalismo dessas pessoas que estavam chegando ao nosso país. Mas depois que a própria população, o clamor popular, foi superior a certos setores da nossa sociedade que manifestaram contrários a esse projeto, nós vamos observar que é preciso encontrar ferramentas, mecanismos para tentar desqualificar o programa. Nós vivemos num país, vereador, um país democrático, uma república representativa, onde nós temos milhares de cidadãos que pensam diferente. E isso não é diferente de Cuba. E é inegável que pós a Revolução de 59, o que aconteceu naquele país
foi uma política de respeito ao cidadão. Isso é inegável, os avanços sociais que ocorreram com aquele povo. Quando o senhor assusta, então vamos discutir, por exemplo, as invasões de privacidade dos Estados Unidos, que se fala de um país democrático, mas tem problemas pontuais. Prisões que se mantêm, pessoas sem o direito de se defender. Então, acho que é complicada essa questão. Existem problemas? Existe, como existe problema no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Mas temos que entender, sim, que o programa Mais Médico veio para ficar e foi uma grande oportunidade, uma grande política do governo federal no sentido de permitir que rincões distantes, onde você não tinha acesso à possibilidade de deslocar médico, hoje tem médico. Então isso, sem dúvida alguma, foi avanço. Os problemas existem, mas não podemos menosprezar um programa dessa importância, levando, digamos aí, dignidade, acesso aos médicos pelo programa do governo federal. Também eu gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, os que me antecederam, em relação à questão da violência em nosso município. Eu gostaria de manifestar aqui dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, onde se manifesta, onde se colocou o crescimento da violência em Minas Gerais. Isso, dados da Secretaria Estadual. Poços de Caldas, com esse aumento aí, acima de 70%, de crimes violentos, onde se vê crimes violentos, está aqui. Homicídios, estupros, roubos, sequestros, cárcere privado, entre outros aqui. Poços de Caldas, em 2012, teve 190. Em 2013, foi para 329. Então, de fato, essa preocupação que muitos têm manifestado aqui é algo muito assustador. E como o vereador Antônio Carlos antecedeu, senhor presidente, nós tivemos aqui, acho que 2 ou 3 presidentes de bairro, né, o vereador Antônio Carlos, que estava presente aqui, e que manifestaram a Comissão de Justiça, e eu deixei para falar aqui para todos os vereadores, eles pediram uma convocação, e nós explicamos que nós não temos o poder de convocar um secretário de Estado para se discutir segurança pública, mas eu gostaria, Vossa Excelência, pudesse com a mesa avaliar caminhos, no sentido que se pudesse a Câmara posicionar em alguma ação, de forma a construir. Nós sabemos que a segurança pública não é só responsabilidade da PM. Ela tem um papel decisivo aí, mas nós temos que invocar o governo do Estado, nós temos que invocar parcerias, no sentido que possamos dar uma resposta ao clamor popular em relação à questão da segurança pública. Isso é fato. Isso é a única situação que nós temos que entendemos que é o objetivo final, é resposta ao povo. Então nós precisamos encontrar mecanismos onde se possa aí construir coletivamente ações que dê resposta, vereador Paulo Eustáquio, à população do nosso município que está clamando aí a preocupação, a insegurança em relação à questão que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui em Poços de Caldas, principalmente aí 2012, 2013. Também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, a fala do vereador Marcos Sansão em relação aos mendigos. Vereador, eu tive sim vários momentos, já manifestei aqui em relação a essa questão de parar o carro, de descer, o vereador Joaquim sabe disso, de descer e conversar. Senhor presidente, muitos têm família. Eu conversava com o vereador Rogério, o doutor Rogério aqui. Muitos têm famílias, mas um grande problema, vereadora Regina, essa epidemia do tal de crack. Muitos estão optando em viver na rua do que viver junto com a sua família. Então é um problema de saúde pública, um problema muito sério, que está gerando violência, vereador Carlos. Porque não tem a repressão, de repente, não está sendo suficiente, se continua vendendo, a situação está complicada, e você tem aí pessoas hoje que vivem nas ruas de Poços de Caldas, não porque querem, mas porque tornou-se um dependente aí, químico, e hoje, lamentavelmente, abandonou sua família por N motivos, e o pastor sabe disso, melhor do que eu, estão vivendo na rua hoje devido a essa bendita dependência química. Isso é lamentável, e eu tive momentos de várias conversas e pude perceber isso. É doloroso, vereador, doloroso, mas é uma realidade não só de Poços de Caldas, mas acho que de todo o Brasil. Essa situação é muito preocupante, essa questão do crack. Também gostaria de manifestar, senhor presidente,
em relação a algumas ações. Quando o vereador Rogério manifestou em relação à questão das solos, só reafirmando aqui, vereador, eu entendo que isso é uma obrigação nossa, enquanto vereador, fiscalizador da aplicação do dinheiro público. Como eu falei, não é motivo de comemoração, é de lamentação de ver dinheiro público sendo investido de forma indevida. Ou seja, isso não sou eu que estou falando, foi a Justiça que posicionou que foram recursos gastos de forma que não beneficiou o povo, mas alguns, mas o povo não foi beneficiado. Então nós esperamos que isso possa se ter aí uma resposta à altura dos anseios da população. Também queria manifestar em relação ao projeto Mais Educação que se iniciou em nosso município, um programa do governo federal que foi apresentado na gestão passada, mas que entrou em funcionamento esse ano, de 2014, um programa que vai no encontro daquilo que o presidente, quando o prefeito discutia, que era o sonho da criação de uma escola integral, porque aí sim eu vejo que é política pública, no sentido de oferecer opções para os nossos jovens, para que eles tenham opções de caminhos. E uma opção é o caminho do esporte, é o caminho da profissionalização. Então, esse programa Mais Educação é um programa muito importante que está se possibilitando, né? Contribuindo para o nosso município adentrar, avançar nessa seara da educação integral, permitindo que nossos jovens, de fato, aí, possam ter outras opções nas suas vidas. Também, para parabenizar o Executivo, eu queria falar semana passada, mas não conseguimos, em relação ao passe estudantil. Então, se houve avanços em relação a essa questão, essa casa se recorda, nós fizemos uma audiência pública com os jovens estudantes aqui, onde foi repleto essa discussão e está se dando uma resposta a esses jovens. Então, uma política importante, uma política que está se permitindo, contribuindo com mais o ProUni, contribuindo com o FIES, permitindo o ingresso ou a facilidade dos nossos jovens ao acesso ao ensino superior. Também gostaria de pontuar aqui uma preocupação que nós temos manifestado constantemente em relação a isso. Terminou o tempo? Está terminando? Não, estou só para ensinar. Então, em relação a minha votação em relação ao votos aí de apoio à Sibéria, quero manifestar que fui presidente do sindicato, então meu compromisso, sem dúvida alguma, também do meu mandato é com os servidores públicos de Poços de Caldas. Tenho muita tranquilidade em relação a isso. Votei pensando na pessoa da Sibéria, que todo mundo sabe o trato que ela teve sempre conosco aqui, cordial. Então foi um voto pensando no respeito a ela e não discutindo a questão da sindicância. E pode ser como manifestei e ficou registrado nos anéis dessa casa. Mas sim a preocupação, de fato, como representante, como servidor municipal e como ex-presidente do sindicato, eu não poderia aí manifestar contrário. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, algumas questões que são importantes quando a gente fala de segurança pública. Normalmente a gente volta os olhos para o aparato de segurança, para o aparato repressivo, o que ele pode significar quando deficitário, ou o que ele pode significar quando tem capacidade efetiva de antecipar as questões através das políticas de inteligência e também pela presença maciça desses homens nas ruas. E aí a gente não pode deixar de reconhecer que, do ponto de vista da Polícia Federal, nós saímos de 2.000 agentes há cerca de 10 anos atrás para 12.000 agentes hoje. Hoje nós temos aviões não tripulados na Polícia Federal, hoje nós temos equipamentos marítimos, fluviais, nós temos aparelhamento de inteligência, tecnologia de informação muito mais avançado. Tudo isso foi concebido para buscar dar segurança ao povo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, tem apresentado resultados em que pese o tamanho das nossas fronteiras, tanto marítimas quanto as fronteiras continentais. E agora nós vivemos um outro desafio de segurança, que é exatamente a proteção das áreas petrolíferas do pré-sal. Então, os desafios do Brasil não são pequenos. E a gente vê as dificuldades que os estados têm tido
com relação a poder desenvolver suas próprias políticas de segurança. No caso de Minas Gerais, concretamente, a gente percebe a falta de recursos para investimento. Minas Gerais, no ano passado, foi o terceiro estado com o maior déficit fiscal do país. Foram 590 milhões de déficit fiscal. Pernambuco foi maior, com 1,5 milhão, Amazonas com 900 milhões, e Minas Gerais com 590. Com um déficit fiscal desse, você não tem capacidade de investimento nem de manutenção de segurança. No caso de São Paulo, o problema é mais duro, mais difícil, porque há uma cultura marginal entranhada nas forças de segurança, que todos devem se lembrar que quando o Abadia foi preso, ele disse com todas as letras que para acabar com o tráfico em São Paulo era só acabar com a delegacia de combate ao narcotráfico, o DENARC. Recentemente, nós tivemos o caso, por exemplo, do prefeito municipal de São Paulo criar uma política dos braços abertos para os usuários de crack e, no segundo dia de abordagem dessas pessoas, o DENARC apresentou uma fúria repressiva na Cracolândia, em São Paulo, liquidando as possibilidades de confiança dos usuários na política nova do município. E isso foi feito à revelia do governador. Foi feito à revelia do secretário de Segurança. Foi feito porque criou vida própria. Está muito difícil essa questão. É preciso retomar essa capacidade. Mas, para além do aparato repressivo, nós precisamos compreender que o grande investimento é a educação. Nós temos que tratar as gerações futuras. Nós temos que buscar investir fortemente na educação integral. E aí eu passo para Cuba. Eu gostaria muito de discutir Cuba num programa do nobre vereador Antônio Carlos, que eu não tive ainda a honra de ser convidado. É um tema que eu gostaria de discutir lá. Porque é um tema que me fascina, pelas peculiaridades de Cuba, não tanto pelo regime. Eu tenho uma formação de esquerda, fui marxista-leninista na juventude, sou marxista-leninista, você não perde essa referência. Fui trotskista na juventude, né, acreditava em ditadura do proletariado, eu não nego a minha origem política. Né, e era um fã incondicional de Cuba. Por quê? Porque é um país que era um bordel flutuante dos americanos, que numa revolução, 4, 5 anos depois, estava resolvendo o problema do analfabetismo. Que as pessoas que viviam na roça, 40, 50, 60 anos sem conhecer um par de sapato, tiveram um primeiro par de sapato já no 1960, nas condições em que foram criadas. Agora, foi uma política dura de repressão? Foi, porque era um processo revolucionário, um processo de ruptura institucional. Né? As pessoas que estavam ali representavam interesses da máfia americana dentro de Cuba e sabotavam o tempo todo o regime. Então foi um início difícil. E nessa luta, muitas vezes, a dureza da reação, muitas vezes a esquerda perde. Muitas vezes a esquerda perde, ela ganhou. Agora, a partir daí, se colocou uma política de educação em Cuba que é inegável, reconhecida no mundo inteiro. A mortalidade infantil em Cuba é menor do que a americana. Menor do que a americana. É o país mais rico do mundo. Eles conseguiram resolver. É uma ditadura? É uma ditadura. Eu gostaria de viver sob uma ditadura? Não. Eu lutei contra a ditadura. Eu lutei. E lutaria de novo. Então, eu não gostaria de viver sob uma ditadura, mas é uma peculiaridade. É um país que ficou isolado economicamente, que só quebrou o isolamento nos últimos 3 anos. Com esse acordo, com esses encontros de cúpula dos países latino-americanos e do Caribe, que foram propostos pelo presidente Lula. Agora que Cuba conseguiu romper com o isolamento da OEA, hoje Cuba não precisa da Organização dos Estados Americanos, porque tem o CELAC, que foi uma criação nossa, uma criação brasileira. E a questão dos médicos, para a infelicidade das pessoas que estão comemorando as deserções lá em Brasília, não foram só 2 deserções até agora, já foram mais de 20. Vários deles, deserção não, insucesso. Vários deles voltaram para Cuba. Não quiseram ficar. Não aguentaram a dureza das condições de trabalho. Voltaram. Podem voltar. Existe uma previsibilidade nesses trabalhos de solidariedade internacional dos médicos cubanos. Eles entendem que 2% desses médicos vão sim deserdar. Esse é o número, essa é a média. Não, essa é a média.
No caso da Ramona, especificamente, eu vi o relatório do Conselho de Saúde da cidade de Pajuçá, onde ela estava, não é algo que a torna uma heroína, não. Pelo contrário, um comportamento complicado, um comportamento difícil, para alguém que diz que está lá em Brasília, num país democrático, num regime democrático, com medo de ser sequestrado. Por quem? Por quem? Então, a comemoração não bate porque se espera 2% de deserção no programa Mais Médico. E as relações são diferentes. O Estado cubano paga toda a educação desses médicos. Eu tive em Cuba e uma vez eu perguntei a uma guia turística, como é que você se sente vivendo num país onde o drink que nós tomamos era equivalente ao salário dela. Tomamos um daiquiri lá na Floridita, onde frequentava o Hemingway, um dos bares do Hemingway, custava $9, era o salário dela. Ela me disse, quanto você precisa ganhar no Brasil para o seu filho formar em medicina? E eu tenho 2. Então é diferente, é uma relação diferente. E é uma relação avalizada pela Organização Pan-Americana de Saúde, avalizada pela Organização Municipal de Saúde. É uma relação em que o Estado recebe, porque lá, por ser um regime socialista, as pessoas trabalham para o Estado. Agora, essa é uma característica de Cuba. Eu aceitaria trabalhar para o Estado? Depois de ter experimentado as nossas relações de trabalho? Talvez não. Talvez não. Mas a relação é diferente. É completamente diferente. Agora, o que nós precisamos saber é que no Brasil faltam médicos para ir a essas distâncias. E eu quero comemorar os 98, os 95, os 90% de médicos cubanos que vão ficar aqui no Brasil para dar atenção a mais de 40 milhões de brasileiros que nunca viram um médico pela frente, que nunca viram um tratamento de saúde pela frente. Então, o programa Mais Médico é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes acertos desse governo e resgata um direito de um povo esquecido, secularmente esquecido, um povo secularmente humilhado, um povo secularmente ofendido. Obrigado. Quarta chamada, verificação de quórum. Algum aviso? O Nostag vai pagar a eleição lá. Eu não... Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.